Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso culto de oração, onde viemos à casa do Senhor com o propósito de adorá-lo, de engrandecê-lo, de louvá-lo. Bendito seja o nome do Senhor. Você que nos assiste em casa, você que nos acompanha através do celular, do meio remoto, é uma alegria saudar a todos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. O Salmo 121, quero compartilhar com toda a igreja, todos que nos acompanham neste momento, 2 versos que vai nos dar uma direção. Em tempos de lutas, em tempos de escassez, em tempos de dificuldade, a palavra de Deus, ela nos dá um norte, ela nos dá uma direção, ela nos aponta onde nós devemos estar focado. Amém? Glória a Deus. O verso 1 do Salmo 121 diz assim: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Verso 2: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Ainda em Filipenses também, no capítulo 3, no verso 13 e 14, o apóstolo Paulo está aqui incentivando, motivando a igreja de Filipos a confiar, a estarem com os seus olhos fitos, focados em Jesus. Aleluia. Somente olhando para Jesus nós vamos andar sobre as águas como fez Pedro. Glória a Deus. Somente olhando para o alto, somente olhando para Jesus, nós vamos vencer toda a tempestade, nós vamos romper as dificuldades, as barreiras que têm se levantado, lutas, perseguições, decretos, seja lá o que for que tenha se levantado contra a tua vida. Olhe para Jesus, olhe para o alto. Aleluia. Glória a Deus. O texto aqui em Filipenses 3 diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Talvez você me diga assim para mim: mas eu estou sentindo uma dor, eu estou sentindo aqui uma pressão, passando grandes aflições, porque eu tenho tido perdas nesta caminhada, neste processo. Confie no Senhor, meu irmão, confie no Senhor, minha irmã, porque aqui o apóstolo Paulo também, ele diz em versos anteriores que ele tem todo o seu conhecimento como nada, ele refuga todo o conhecimento dele e prefere e opta em confiar em Jesus, no pleno conhecimento através da fé. Glória a Deus. Então, receba esta palavra na tua vida. Vamos louvar e adorar o Senhor em nome de Jesus. Vamos orar antes de louvar em nome de Jesus. Eterno Deus e maravilhoso Pai, obrigado, Espírito Santo, por esta oportunidade de poder, Senhor, estar alcançando cada uma dessas vidas, Pai, que estão em casa, no trabalho. Meu Deus, eu não sei onde essa pessoa possa estar nos assistindo, meu Deus, mas Pai amado e Pai querido, de uma coisa eu sei, que o Senhor, meu Deus, não está com as mãos encolhidas para que não possam tocar, nem surdos estão os teus ouvidos que não possam ouvir, Pai amado e Pai querido. Que os nossos olhos estejam focados, Pai, no alto que é o Senhor. Meu Deus, de onde vem o nosso socorro? É de Ti que vem a nossa salvação, é de Ti que vem a nossa força, é de Ti que vem a direção para as nossas vidas, Pai amado e Pai querido. Obrigado, Espírito Santo, obrigado por esse momento. Toma a frente de tudo, cuida da nossa casa, da nossa vida, e assim eu te louvo e te agradeço em nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, meu Você chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo, de fracassos e derrotas. Já declarou sua vitória só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando orava por um filho, ela clamava e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué. Quando orou, o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece monte. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações,
Amém? A paz do Senhor a toda a igreja. Boa noite. Eu convido os amados irmãos a estarem abrindo no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. A palavra do Senhor fala assim: Pois buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Às vezes, irmão, a gente pergunta o que é colocar Deus em primeiro lugar. Por muitas das vezes eu amanheci o dia, a primeira coisa que eu olhava era o meu celular. E o meu dia era um dia de ansiedade, de atribulações, de confusões na minha mente. Eu não entendia, mas toda vez que eu colocava Deus em primeiro lugar, que eu amanhecia o dia, que eu louvava, que eu dava o meu melhor louvor ao Senhor, que eu dava a minha melhor oração ao Senhor, o meu dia era diferente. Sentia paz no meu coração. O ambiente de trabalho era um ambiente harmônico, paz, alegria. E o que é colocar Deus em primeiro lugar? Eu creio, irmãos, que colocar Deus em primeiro lugar é você chegar no seu irmão e saber pedir perdão. Isso também é colocar Deus em primeiro lugar. Demonstrar amor ao próximo. Não que você se ache melhor, mas ajudando ao próximo também é você colocar Deus em primeiro lugar. E aqui no versículo 25 de Mateus fala: Por isso vos digo que não andais ansiosos pela vossa vida, enquanto ao que haver de comer ou haver de beber, e pelo vosso corpo, enquanto o que haver de vestir. Não é pela vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a vestes. Eu não sei qual é a sua dificuldade, se é uma porta de emprego, se você está com dificuldade financeira, se a sua despensa está vazia, mas coloque Deus em primeiro lugar. Ore. Busque ao Senhor, primeiramente, que Deus vai te honrar, que Deus vai multiplicar na tua vida. E é assim que eu convido a amada igreja a ofertar e dizimar na casa do Senhor. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Convido a todos a estenderem as mãos. Estamos orando pelas ofertas. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia de livramento, Pai. Nesse momento que se encontra, Pai, pessoas em leito de hospitais, Senhor, famílias que perderam seus entes queridos, Senhor. Que o Senhor possa confortar cada coração, Senhor. Que o Senhor
possa livrar, Senhor, nossos familiares, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Deus, abre a porta de emprego, Pai, para quem nesse momento se encontra desempregado, Senhor. Quem dizimou e ofertou, que o Senhor possa multiplicar cada vez mais e mais, Pai. Que o Senhor possa abençoar a palavra, Senhor, que hoje vai ser ministrada pelo anjo da tua igreja, Senhor. Então, Pai, assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? É uma felicidade, né, poder estar ministrando a palavra do Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas que estão e vão estar acompanhando essa palavra, né, online na sua casa. Vou tentar fazer bem curta nessa noite. Queria orar com você para que você abrisse o seu coração e Deus viesse falar poderosamente onde você estiver nessa noite ouvindo essa palavra, que o Senhor possa estar curando, quebrando as dificuldades, as cadeias, abrindo as portas do céu e ministrando profundamente em cada vida que aqui estiver ouvindo essa mensagem nessa noite, nessa manhã, na hora que você colocar no seu computador, que Deus fale contigo em nome de Jesus. Amém. Queria pedir para todos vocês estarem abrindo a sua palavra no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, fala sobre perdão. Essa palavra é uma palavra tão tremenda que eu vou falar hoje sobre relacionamento do homem com outro homem, os irmãos e Deus, e sobre espiritualidade. Então, o tema da mensagem hoje é: perdão é a porta da felicidade. Perdão, perdoar, é você estar sempre andando em felicidade, em harmonia com Deus. Olha só, a oração modelo. Mateus 6, 14 e 15 fala assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então aqui começa falando do relacionamento com Deus. Muitas vezes nós achamos que nós somos pessoas espirituais, temos o conhecimento da palavra, mas temos um pouco de... Obrigado, Samuel. Mas temos um pouco de dificuldade de se relacionar uns com os outros. Às vezes dentro de casa, às vezes com a família, às vezes com os amigos. E aqui nessa palavra começa Jesus falando que se a gente perdoar as ofensas uns dos outros, Deus vai perdoar as nossas. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós todos temos problemas. Às vezes em casa, fora de casa, as pessoas vão, hora ou outra, se bicar, hora ou outra elas vão se desentender. Porém, o cristianismo nos leva, quem diz que tem intimidade com Deus ou quer ter intimidade com Deus, precisa buscar perdoar as ofensas, porque você vai ser ofendido. É uma questão de quando você vai ser ofendido, mas alguém vai lhe ofender, alguém vai me ofender, alguém vai ofender alguém que você ama. Então Jesus, ele já sabia disso, então pois se perdoarem. Perdoar também é uma opção sua, você decide perdoar alguém, eu decido perdoar. Porém, existe uma consequência para o perdão. Quando a gente perdoa, eles se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Então, o que é ser alguém feliz? É alguém que tem comunhão profunda com Deus. É alguém que está andando em perdão. Nós precisamos perdoar as pessoas. Nós precisamos ser perdoados pelas pessoas. E Deus, ele diz que ele perdoa a gente quando nós perdoamos outras pessoas. Então, é muito interessante isso. Por que Jesus iria deixar isso escrito? Porque é uma das coisas que nós mais temos que aprender hoje, é conviver uns com os outros. Com pessoas que nos magoaram, pessoas que nos machucaram, pessoas que nos abandonaram, pessoas que às vezes não falam bem da gente. Mas o nosso intuito de cristão é perdoar e amar essas pessoas. Perdoar e amar e ser perdoado e amado por elas. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o que quer dizer uns dos outros? Quer dizer que o irmão A precisa perdoar o B e o B precisa perdoar o irmão A, para que ele possa ter uma comunhão com Deus. No momento que eu digo que eu não quero perdoar
a pessoa A ou a pessoa B não quer me perdoar, essa pessoa não está tendo comunhão com Deus. No momento, se Jesus voltasse hoje, ele voltasse agora, e eu soubesse a Bíblia toda de cor, e eu soubesse todos os versículos de cor, e pudesse dizer tudo aqui, soletrar, dizer assim automaticamente, sem estar nem lendo, mas no meu coração eu não estivesse perdoando alguém, possivelmente eu não iria, no arrebatamento eu ficaria com a minha religiosidade. Porque o perdão é uma ordenança de Jesus para a gente. E é dar uma segunda chance para outra pessoa. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente nem tem muita opção. Se eu quero ser cristão, se eu quero caminhar com Jesus, se eu quero ir para o céu, eu tenho que perdoar. Por mais que a pessoa me machucou, eu tenho que perdoar ela. E eu tenho que receber o perdão dela também. Mas você não pode fazer pela outra pessoa, você só pode fazer por você. Você não pode obrigar alguém a te perdoar, mas você pode perdoar alguém. Então a Bíblia, se alguém não te perdoou, mas você perdoou essa pessoa, você vai para o céu. Porque Deus só pode pedir algo para você. A sua salvação é individual. A sua intimidade com Deus é individual. O certo é que a pessoa te perdoasse também. Que a pessoa viesse a demonstrar esse amor, esse carinho, esse afeto. Mas se você não receber isso, você dá. Você libera o perdão. Porque assim você vai estar sendo perdoado por Deus. Para entrar no céu, o perdão é a porta da felicidade. Sem perdão não existe arrebatamento. Sem perdão não existe intimidade com Deus. Sem perdão não existe reconciliação com Deus. Então quando você entende a verdadeira mensagem da cruz. Jesus veio para quê? Para morrer, para perdoar os meus pecados. Porque o pecado leva a gente para morte, para tristeza. Então uma pessoa que perdoa é feliz. Eu falei domingo o seguinte, que uma pessoa que perdoa, que ela consegue perdoar, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa satisfeita, ela é uma pessoa grata. Agora, a pessoa que não consegue perdoar, ela está sempre frustrada, ela está sempre falando mal das outras pessoas, ela está sempre com medo que alguma coisa venha acontecer com ela de novo, porque a falta de perdão faz com que você não esteja conectado com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus só te perdoa quando você perdoa uns aos outros. Então essa palavra é muito forte. E ele vai dar um exemplo. Eu vou tentar ser um pouco rápido para mostrar que quando Deus te perdoa, Ele está esperando que você perdoe outros. É mais ou menos quando você é discípulo, Ele quer que você faça discípulos. Ele disse, ide fazer discípulos de todas as nações. E aí eu estarei contigo até a consumação do século, enquanto você vai. Então aquilo que Deus coloca na sua vida, Ele espera que você libere para outras pessoas. E a maior demonstração de amor é o perdão. É Deus te aceitar do jeito que você é, com todos os seus erros, com todas as suas falhas, com todas as vezes que você falhou com Ele, com todas as vezes que você fracassou. E Deus dizer, eu te dou uma nova chance. Eu te amo, eu sou contigo, eu vou te treinar, eu não te abandono. Ele diz o versículo, ele diz, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Então quero dizer para você que está assistindo essa live hoje, Deus diz para você que Ele não te abandona, nunca vai te deixar. Ele te perdoa, mas Ele vai te ensinar nessa noite a perdoar. A essa manhã a perdoar, a não andar com o coração ferido. Quando que eu sei que eu não perdoei alguém? Quando o meu coração está ferido. Quando meu coração está chateado, quando meu coração está irritado com a pessoa, quando eu não consigo nem olhar para aquela pessoa, eu tenho que gastar tempo orando para que eu libere. Primeiro eu vou verbalizar o perdão, eu te perdoo. Então eu queria que todo mundo falasse, eu te perdoo. Você tem que treinar isso, eu te perdoo e eu recebo perdão. Essas duas palavras têm que ser vividas por nós. Eu preciso receber perdão de Deus também. Às vezes eu vou errar. Às vezes você vai errar e Deus te perdoa. Então você tem que andar como alguém perdoado. Eu sou perdoado, eu sou lavado, eu sou remido, eu sou uma nova criatura. Porque as pessoas que não perdoam, elas normalmente vão sempre falar do teu passado.
Elas vão sempre mostrar alguma coisa errada que tu fez no passado, porque ela não perdoou. O perdão quer dizer esquecimento das coisas que ficaram para trás. As coisas que ficaram para trás estão lá atrás. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então isso é tão importante, essa questão do perdão, porque às vezes tem pessoas dentro da igreja e fora da igreja pregando, ministrando a palavra, mas o coração não tem perdão. Aí Jesus volta. Imagina só um pastor ministrando, dizendo que está andando em graça, em santidade, em amor, e fazendo a obra, e visitando, e dando a vida pelos outros. E se ele não perdoar uma pessoa, e Jesus voltar, ele fica. Por quê? Porque se eu não recebo o perdão de Deus, eu não entro no céu. O perdão é a porta da felicidade, é a porta do paraíso, é a porta da reconciliação. E isso tem que ser demonstrado. O perdão não deve ser só de boca. Começa declarando pela fé com a boca, até que o seu coração esteja disposto de andar a segunda milha, ou a terceira milha, ou de estar junto e de convidar. Não pode partir de você a falta de perdão. Se a outra pessoa, se alguém lá fora, se existe alguém que não lhe perdoa, ela vai prestar conta com Deus, mas você tem que treinar e entender que Deus requer. É um mandamento o perdão. Diga assim, é um mandamento o perdão. Olha só, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 23, fala assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando a Bíblia diz o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos, quer dizer que é assim que o reino de Deus age, é assim que ele atua, é assim que ele opera, é assim que Deus vê as coisas. Ele quer acertar as contas com os servos dele, ele quer acertar as contas com a humanidade. E o que ele fez? Ele mandou Jesus para pagar a sua conta. Ele mandou Jesus para pagar minhas contas, pagar os meus pecados. E ele diz assim, ó: é como um rei, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. É mais ou menos assim, ó: você pode ter tudo, mas o teu pecado afasta você de Deus, que todo o dinheiro que você trabalhar, tudo que você possuir, não é suficiente para perdoar os seus pecados. Seus pecados só podem ser perdoados pelo sangue de Jesus. Somente Jesus consegue perdoar todos os pecados. Então ele está demonstrando uma maneira que a pessoa pudesse entender. Um camarada estava devendo muito e a vida dele tinha que ser dada, dos filhos dele, da mulher dele, tudo tinha que ser vendido. Imagina só, porque a dívida dele era altíssima, mas ele teve uma atitude. E essa atitude é que Deus espera da gente. Ele prostrou-se diante dele, ele implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diga assim: tenha paciência comigo. Uma pessoa que ama, ela tem paciência com a outra. Uma pessoa que perdoa, um perdoador, ela tem paciência. Ele diz assim: olha, eu não tenho como te pagar isso tudo hoje, mas tenha paciência comigo que eu te pagarei tudo, que eu vou chegar lá, que eu vou conseguir. Ele quer uma chance para vencer. Está entendendo? E esse camarada aqui era alguém que tudo dele ia ser vendido. Tudo dele ia ter que ser dado a mulher, filhos, pela dívida que ele tinha. Mas olha, a atitude que ele teve de servo, o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Então olha só, com Deus é assim. Se você for tentar pagar suas dívidas para Deus, Ele vai dizer o seguinte: nada que você puder fazer vai ser suficiente para pagar suas dívidas. A única coisa que pode pagar suas dívidas é você aceitar o sacrifício de Jesus, que te perdoa de todos os pecados. Mas o que Ele está tentando dizer aqui é que Ele pediu um tempo para pagar as dívidas.
Esse tempo para pagar dívidas pode ser uma forma religiosa de dizer, deixa que eu vou conseguir, eu por mim mesmo, eu vou pagar essa dívida, eu vou rezar 10 vezes, vou dar tudo que eu tenho, eu tentando pagar a dívida. A sua dívida é impagável pelos seus méritos, pela sua força. Você não vai conseguir, você vai precisar ser absorvido dessa dívida. E o que Deus faz? Ele pediu um tempo para pagar a dívida. Sabe o que ele disse? A sua dívida está cancelada. É isso que Deus quer dizer para mim e para você. A sua dívida está cancelada. Perdão dos pecados é dizer, eu te amo tanto que eu cancelo a sua dívida. Eu apago o seu passado, eu te perdoo. É isso que Deus quer dizer. Não precisa trabalhar 10 anos para pagar a sua dívida. Pagar 20 anos de trabalho para pagar pelos seus pecados. Não precisa disso. Quando você tem um coração humilde e você se ajoelha perante o seu Senhor, que é Deus, Ele prostrou e implorou, tenha paciência e eu te pagarei tudo. O que Deus quer? Um coração que quer acertar. Ele quer um coração arrependido. Ele quer um coração que quer uma vida nova. E aí ele recebe, o Senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Então o que Deus faz contigo hoje? Na tua casa nessa noite, com os erros que você já teve, com o que você já cometeu. Se você é uma pessoa que cai aos pés do Senhor, se quebranta, chora, pede perdão pelos seus pecados, Deus não vai te dar um tempo para tu acertar a dívida. Ele simplesmente perdoa a tua dívida. Ele vai te dar oportunidade de recomeço. Ele vai te dar oportunidade de exercer misericórdia com outras pessoas. Então o evangelho, ele precisa ser vivido. Isso é o evangelho, não é que você não vai errar, isso é impossível. A Bíblia diz que todos nós pecamos. A diferença é que o que eu faço para acertar? E o quebrantamento e o coração humilhado é a coisa que toca mais o Senhor. A dívida dele foi cancelada e ele foi deixado ir. Mas quando aquele servo, continuando a história aqui de Mateus capítulo 18, no versículo... Continuando aqui, mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Então, é mais ou menos o que acontece nos dias de hoje, quando Jesus te aceita. Ele te pega quebrado, ele te pega, você fez várias coisas erradas, você tinha vários pecados, você era uma pessoa totalmente perdida sem Jesus. E Deus te aceita exatamente como você era, perdoa os seus pecados. Aí depois vem alguém que tem alguma coisa contra você, que está te devendo alguma coisa, e você pega a pessoa e começa a sufocar ela, me paga, você não merece isso, você é aquilo. Então você vê que às vezes a pessoa foi perdoada, ou seja, experimentou do evangelho, experimentou da graça de Deus e está tendo oportunidade, porque aquilo que Deus faz contigo, Ele vai te dar oportunidade para fazer com os outros. Ou seja, Ele perdoou os teus pecados, mas com a intenção que você também seja um perdoador de pecados. Que você seja, Ele te abençoou, que você seja um abençoador. Então, o que acontece? Você vai passar pela oportunidade. E ele veio a oportunidade, veio alguém que estava devendo a ele, ele pegou, sufocou, o outro lá se humilhou igual ele tinha se humilhado, e disse, por favor, me dá uma oportunidade e eu vou te pagar tudo. Eu vou te pagar. Tenha paciência comigo que eu vou pagar essa dívida. Mas o que ele fez? Ele pegou ele, enforcou ele e não quis aceitar. Ele não perdoou, ele tinha acabado de ser perdoado, mas ele não perdoou. É isso que eu falo que é a religiosidade. Deus tira a gente de um lamaçal, mas quando alguém vem e nos fere, por qualquer que seja o motivo, às vezes a gente não quer perdoar. Às vezes a gente não quer amar aquela pessoa, não quer, mas ele estava errado. Não é uma questão de quem está certo ou errado, é uma questão de liberação do perdão para que você possa ser feliz. Você só consegue ser feliz quando você perdoa a pessoa, verdadeiramente. Eu te perdoo, eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa. Tem pessoas que conhecem o evangelho há 40 anos, há 50 anos, mas quando acontece uma coisa que desagrada, ela não consegue perdoar. Ela sabe os versículos de cor,
ela canta os hinos e ela sabe todos os louvores, mas na hora de liberar o perdão, trava, porque somente Deus consegue perdoar. Você tem que estar em Cristo de verdade. Tem que ser assim, não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Você tem que ter uma vida de oração verdadeira para conseguir perdoar verdadeiramente. Entendeu? Então, o que acontece quando eu tenho conhecimento da palavra? Eu vou começar então a buscar experimentar aquilo. Por exemplo, eu quero malhar. Eu sei que se eu malhar eu posso emagrecer, eu posso ficar mais forte. Eu posso ficar mais magro, eu posso ganhar massa muscular, mas basta eu ter o conhecimento? Não. Eu tenho que me inscrever ali, eu tenho que correr todo dia, eu tenho que me alimentar todo dia, e aí eu vou ter aquele porte, seja para diminuir ou para ganhar peso. Mas eu tenho que trabalhar aquilo. Então, só saber para ensinar não é suficiente. É você saber que você vai participar disso, vai ter hora que você vai cair e Deus vai te levantar. E você vai aprender a ter que se humilhar para pedir perdão e ser perdoado, e saber receber o perdão, como perdoar outras pessoas quando falharem com você. Porque esse é o evangelho, essa é a porta da felicidade. Por isso que Jesus disse: se vocês se perdoarem, eu estou com vocês. Se vocês se perdoarem, o Pai Celestial os perdoa. E aí ele veio trazer um exemplo, porque Pedro estava ouvindo aquela história e ele disse: até quantas vezes? Até 7? Porque não tem gente que determina um tempo. Olha, se você errar de novo comigo, não tem mais jeito. A pessoa religiosa, ela coloca números, ela coloca condições, ela coloca obstáculos. E o amor de Deus é incondicional. Diga assim: o amor de Deus é incondicional. É diferente a religiosidade. Olha, se você errar de novo comigo, já era. Eu aguento uma vez, eu aguento 2 vezes. Mas se você errar a terceira, eu não quero mais nem ver você pintar de ouro. Não é assim? É uma pessoa religiosa, não é uma pessoa que ama. Não é uma pessoa que está andando em Cristo Jesus. É uma pessoa que está andando pelas suas próprias regras e decisões e convicções dela mesma. Porque a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é a verdade. Então, se eu estiver andando em mim mesmo, eu vou fazer isso com as outras pessoas. Eu não vou dar oportunidade para outras pessoas, nem para mim mesmo. Mas se você estiver andando em Cristo Jesus, não interessa o que já aconteceu no passado, hoje é um novo dia. Hoje é um novo dia. Pode ser que eu não fiz isso uma semana atrás, mas Deus te dá a oportunidade de começar hoje. Deus te dá a oportunidade de agora perdoar. De agora, hoje, no momento que você ouve a palavra de Deus, a porta se abre, a porta da felicidade se abre para que você possa liberar perdão. Se até ontem você estava chateado, você escolhe não ficar mais chateado com aquilo ali. Entendeu? Abençoa as pessoas. Abençoa para que Deus te abençoe. Então ele teve a oportunidade. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. O que é isso nos dias de hoje? É o seguinte: é quando você experimentou de uma graça tão grande de Deus e alguém precisou de um pouco dessa graça que você tinha e você não deu. O que gera? Gera tristeza no coração de todo mundo. É mais ou menos assim: eu ganho R$1 milhão e meu irmão ali está precisando de R$100. R$100 só. Mas eu não vou te dar R$100, você não merece R$100. Mas eu acabei de ganhar R$1 milhão e eu não sou capaz de dar R$100 para alguém que está precisando. Que amor é esse, entendeu? Então, aí a gente vê na prática o que é o cristianismo. É você ser capaz de dividir aquilo que Deus te deu. Você estava devendo bem muito, mas Deus foi lá e te perdoou, com o objetivo que você perdoe outros. Aí às vezes alguém está te devendo bem pouquinho, mas você não consegue perdoar. É o que a gente vai ver nesse texto aqui. Ele não quis aceitar o pedido de perdão, o pedido de tempo, de paciência para ele pagar. E ele prendeu ele. Todo mundo ficou triste com aquela história. Porque entristece as pessoas ver quando a gente não demonstra amor para as outras. Fica triste, todo mundo fica triste. E aí eles foram falar com o seu Senhor. Quem é o Senhor? É Deus. Então olha só. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Ou seja, Deus diz para a gente, Ele diz para mim, Ele diz para você:
Se eu perdoei a tua dívida, se eu perdoei o teu pecado, por que você não perdoa o seu irmão? Por que você não perdoa a sua irmã? Por que você não perdoa aquela pessoa lá fora? Ele espera que a gente perdoe. É um mandamento, perdão. E ele vai cobrar da gente que a gente perdoe. Ele está cobrando dele agora. Ele diz assim, ó, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou os torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês se não perdoar de coração a seu irmão. Diga assim, é necessário perdoar de coração a seus irmãos. Mesmo que te ofendeu, que te passou uma rasteira, que te traiu, perdoe e seja perdoado pelos seus erros, porque senão você não vai ser uma pessoa feliz. Não tem como ser feliz. É tão bom quando você chega num lugar e vem outra pessoa do outro lado e vê que fala com você, e às vezes passaram uma mensagem de você, mas quando você vai conversar com as pessoas, ela vê que você é alegre, que você está livre, que você é liberto, que você trata as pessoas bem. Aquilo ali quebra toda a estrutura. O bem sempre vence o mal, e perdoar é o bem. Perdoar é não falar mal, é falar bem, é tentar levantar, é tentar ajudar o outro a se erguer, independente do problema que ele teve. Lembra de Pedro? Pedro traiu Jesus 3 vezes, negou Jesus 3 vezes, mas Jesus afirmou ele 3 vezes e deu um ministério para ele. Ele cuidou de ovelhas, ele virou pastor, só a sombra de Pedro curava. Amar é dar a segunda chance às pessoas que querem a segunda chance. Tem mais essa, porque tem gente que não quer a segunda chance. Esse camarada aqui, ele queria a segunda chance, Deus deu, mas alguém queria a segunda chance e ele não deu. Então, dá a segunda chance, a terceira, a sétima, ou como diz aqui, você deve perdoar 70 vezes 7, deve ser o estilo de vida nosso. Nunca andar magoado. Não quer dizer que levar uma tapa na cara dói, dói. Vai doer, mas do momento que eu levei a tapa na cara, eu já estou decidindo perdoar, eu perdoo. Eu não vou ficar magoado. Eu perdoo, eu não vou ficar ressentido, eu não aceito, Senhor, me ajuda a perdoar. Eu não vou ficar chateado, eu não vou ficar dolorido, eu não vou ficar triste. Eu te amo, Jesus, eu quero mais de ti, eu quero andar em intimidade, eu quero obedecer a tua palavra. E aí você vai declarando a palavra. O Senhor manda eu perdoar, eu quero perdoar, me capacita, porque eu quero fazer o que o Senhor manda eu fazer. Que às vezes a gente vai ter dificuldade no nosso íntimo para fazer. E como é que a gente faz? Declara pela fé. Como é que Deus criou as coisas? Haja luz e houve luz. Eu consigo perdoar, eu consigo vencer, eu consigo reconquistar, eu consigo andar a segunda milha. Nunca diga que você não pode, que se você disser que você não pode, você não pode. Se você disser que você não consegue, você não consegue. E é muito ruim quando você ouve pessoas que estão direto afirmando o contrário, que você não consegue, que não dá, que não é isso, que não chega, que não gosta. Elas falam isso porque elas estão cheias disso. Não é cheias do Espírito Santo. Elas podem ter o conhecimento da palavra, mas a verdade é que o amor, ele faz com que você libere o perdão para outra pessoa. O amor é uma obrigação quase de liberar quem ama, de perdoar outra pessoa, porque Deus vai te cobrar. Deus vai me cobrar o perdão. Se a porta da felicidade que eu estou falando hoje aqui é o perdão, você tem que sondar, será que tem alguém que eu preciso perdoar? Se alguém não te perdoou, aí é ela e Deus, mas se tem alguém que você precisa perdoar, libere perdão. E se você é um cristão, ajude outras pessoas a perdoarem, porque aí elas vão ter comunhão com Deus e a felicidade vai reinar no coração delas. Uma pessoa machucada, ferida, sempre vai ferir outra. E normalmente a pessoa sempre vai correr. Quando você está machucado, você está com medo, o que é que você faz? Você corre. Você vai correr, você vai querer se esconder. Você não vai querer aparecer para ninguém, que você está com medo, sim ou não? Sim, você está com medo de ser perseguido, você está com medo que fale de você, você vai mudar de cidade, você vai mudar de igreja, você vai mudar porque você não está conseguindo perdoar, não está conseguindo. Só que é o seguinte, você não vai conseguir correr de Deus. Para onde você for, Deus está. A Bíblia diz que se você for para o inferno, lá embaixo Ele está. Se você vai para a profundeza do mar, como Jonas correu, lá Ele está. Deus, Ele está em todo lugar. Então de Deus não tem para onde correr, de mudar de cidade, de igreja. O que tem que mudar é o meu coração. E isso muda através das palavras que eu falo. Porque a Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Então diga assim, eu estou cheio de amor para dar, de perdão para ministrar. Eu vou ser usado por Deus para quebrar as ciladas do diabo. Se eu estou vendo que é uma cilada, eu vou ser amor ali. Não, mas a pessoa está ferida, mas não tem problema, eu sou remédio.
para aquela pessoa. Eu vou ser remédio, eu vou ser uma pessoa que vai trazer uma palavra abençoada. Então Deus diz assim: meu Pai Celestial, assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Diga assim: é necessário trabalhar o perdão de coração todos os dias. É maravilhoso quando a gente reencontra irmãos e eles podem ver que você não tem nada contra eles. Eu não tenho nada contra você, eu não tenho nada contra ninguém. Eu abençoo a sua vida, eu quero que você cresça, eu quero que você prospere, eu quero que Deus te dê em dobro. Nada. Sabe por quê? Porque um sentimento mau nunca te faz crescer, só te coloca para baixo. Tudo isso que você deseja um mal para alguém, ou que você deseja que alguém se quebre, ou que alguém caia, ou que alguém peque, que você cresça, isso não é de Deus. Deseja o bem. Desejo que outra pessoa se reconcilie, que a outra pessoa cresça, que ela aprenda com os erros. Eu também errei e eu aprendi com meus erros. Eu quero que outras pessoas aprendam, eu quero que outras pessoas cresçam. Eu desejo bem, eu amo, eu estou aqui para aceitar, eu estou aqui para aconselhar. Eu nunca vou virar as costas para ninguém. Jamais, porque Deus não me abandona. Deus não abandona vocês. Deus não abandona. Então, eu quero trazer um versículo aqui chave. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago 2,13. Diga assim: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Talvez a pessoa só te julgou, só te condenou, só te colocou para baixo. Mas você foi misericordioso, você foi mais forte. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que a gente merecia? Se Deus olhasse para a gente, ser fulminado, porque o pecado mata. Mas Deus usou o que com a gente? De misericórdia. A gente poderia passar o resto da vida orando, pedindo perdão, e não seria suficiente. Mas Ele cancelou os nossos pecados. Ele simplesmente mandou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz, para perdoar os meus pecados. O mínimo que eu posso fazer é aceitar isso. E quando eu aceito isso, Ele veio com um pacote completo. É mais ou menos, você baixou o Windows, você vai ter que fazer os updates. Você aceitou Jesus, vai vir os updates do perdão, você vai aprender a perdoar, você vai aprender a amar, entender, andar a segunda milha. Mas ele falou: mas não interessa o que ele falou mal de mim, eu já perdoei, eu não quero nem saber o que ele falou mal de mim, eu tenho bem para falar dele. E olha, eu vou te ensinar como fazer isso, verdadeiramente sem ser hipócrita, que é o que eu faço. Você olha para a pessoa e vê as qualidades dela, e fala das qualidades dela. Por exemplo, eu sou professor. Então, vamos lá. Eu estou dando aula de matemática, geografia e inglês. Querido, eu vejo que matemática e geografia a pessoa não está nada bem, mas inglês ela é boa. Então, o que é que eu vou falar? Rapaz, parabéns. Você realmente é muito bom em inglês. Você tem um dom, um talento em inglês. Aí o que é que acontece? Aquela pessoa vai ficar alegre, porque eu elogiei ela em algo que ela realmente é boa. Entendeu? Depois que ela ficar alegre, eu vou dizer: olha, se você quiser ajuda com geografia e história, eu posso te ajudar a melhorar nessa área. Então, antes de você criticar alguém, tente elogiar aquilo ali que ela é boa. Porque às vezes ela não teve um conhecimento legal de geografia e de história. Então enfatize o que é bom. Para perdoar alguém, você tem que sempre olhar aquilo que é bom, que bom. E outra, você não perdoa só porque a pessoa merece, é porque Deus usou de misericórdia com você. Às vezes a pessoa não merece de perdão coisa nenhuma, mas Deus, a gente também não merecia. E quando você perdoa quem não merece, você está fazendo o que Deus fez com você. E você é feliz. Porque o perdão é a porta da felicidade. Eu digo a você, uma pessoa que não perdoa, ela não é feliz. Ela nunca vai ser feliz, em nenhum lugar no mundo. Agora, a pessoa que perdoa, ela é livre para recomeçar, ela é livre de medos, de temores, e Deus quer fazer isso. Se você guardar esse texto, Tiago 2,13, diz assim, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Deus usa sempre de misericórdia com a gente, esperando que eu use de misericórdia. Agora, se eu não usar de misericórdia, com a medida que eu medir, eu serei medido, depois de experimentar o dom e a graça de Deus. Então, sempre seja misericordioso. Diga assim: sempre eu devo demonstrar misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Perdoar é jogar o lixo emocional fora e nunca mais pegar.
Eu perdoei, eu não lembro, eu nem sei o que foi que fizeram contra mim, eu nem sei. Eu também me perdoei dos meus erros. Tem outra, você tem que se perdoar também dos seus erros e das suas falhas. O perdão é para terceiros, mas é para a primeira pessoa também. Você tem que entender que Jesus te perdoou, você tem que se perdoar também. Para você conseguir perdoar outra pessoa, você tem que primeiro aprender a se perdoar. Eu me perdoo, eu recebo perdão, eu sou um pecador e recebo perdão e consigo perdoar outras pessoas, porque eu me perdoo. Agora, quando você é altamente crítico, você não vai conseguir se perdoar e nem vai conseguir perdoar os outros e vai caçar erro na vida dos outros. Uma pessoa crítica, ela vive procurando problema em tudo e em todos. Por isso que eu digo, às vezes, não é só o conhecimento da Bíblia que salva a pessoa, não é isso. Porque os fariseus tinham conhecimento da Bíblia, mas eles eram frustrados, eles nem entravam no céu e nem deixavam as outras pessoas entrar. Quando é que eu atrapalho uma pessoa de entrar outra no céu? Quando eu inflamo ela, contra um irmão, contra uma irmã. Se você não concorda, não, querido, tudo bem, ele deve estar machucado, deixa ele, fica tranquilo, vamos orar, vamos abençoar, Deus toma de conta, tudo acontece no tempo certo, ao invés de inflamar e de olhar o que é o pior, não, calma, Deus vai tratar. Imagina se os discípulos, se João, Tiago tivessem chegado para Pedro, Pedro, você não é nada, você negou Jesus, Pedro, você é um... Que líder que você é que negou o nosso mestre Jesus? Já pensou se todo mundo estivesse condenando ele? Quem seria Pedro? Pedro já tinha condenação suficiente sozinho na mente dele de ter negado Jesus 3 vezes. Mas Jesus afirmou ele 3 vezes: tu me amas, Pedro? Amo. Cuida do meu rebanho. Cuida do meu rebanho. Então, uma das maneiras de saber quando a pessoa tem amor é quando ela não deixa de cuidar. Diga assim: quem ama, não deixa de cuidar. Ela sofre, ela leva pancada, ela cai, ela levanta, mas ela nunca deixa de cuidar. Porque a maior demonstração do amor é o cuidado. É você não desistir porque tem alguém que precisa de você. Tem alguém que você precisa alimentar. Tem alguém que você precisa inspirar. Então eu não posso morrer. Eu não posso parar, porque tem alguém que depende de mim. Eu tenho um filho que depende de mim. Tem pessoas que dependem de mim. Então eu não posso parar. Por quê? Porque eu amo. Quem ama não desiste. Entendeu? Então, olha só. Você perdoa e joga o lixo emocional fora e nunca mais pega, nunca mais fala. Você dá um delete. Para você não voltar lá atrás, você deleta, você reseta, você muda de número, você muda de conta. Você faz qualquer coisa para que aquilo, o lixo emocional, não volte para você. Para que você olhe para frente e não para trás. Faça isso que Deus vai te abençoar. Quando a gente não perdoa, a gente dá legalidade para o inimigo oprimir e possuir a vida de pessoas. A gente fica culpando e condenando, o inimigo vai e culpa mais e condena mais, e culpa mais e condena mais, que o inimigo trabalha nisso. O inimigo é o acusador das nossas almas. Então, olha só, 1 João 2,9 diz assim, ó: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, o que eu quero dizer para você hoje aqui? Quando a gente está odiando alguém, a gente está cego, e a treva vai guiando a gente. Não é a luz. O ódio não é um sentimento de Deus. Eu tenho que reconhecer que se eu estou sendo guiado por essa emoção, não é Deus que está me guiando, o inimigo está trabalhando na minha mente. Eu tenho que expulsar ele, saia. E a única maneira de tirar ele é liberando perdão. Eu perdoo, preciso perdoar, eu não quero isso, sai lixo emocional. Olha só, 2 Coríntios, estou acabando já, mais uns 5 a 10 minutinhos e fechamos aqui. 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 5, fala assim: ora, se alguém tem causado tristeza, não me tem contristado a mim, mas em parte, para não ser por demais severo a todos vós, basta esta repreensão feita pela maioria, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que não seja devorado por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. É, pois, para isso também que escrevi:
por esta prova, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois, o que também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre vós. Vou traduzir isso para vocês. Se alguém errar, quando alguém erra, a consciência da pessoa acusa ela. As pessoas que viram o erro acusam ela. Mas as pessoas da igreja não devem acusar ela quando vê alguém errar. A Bíblia diz assim, ó, de maneira que, pelo contrário, deveis perdoar-lhe e consolá-lo. Diga assim, perdoar-lhe e consolá-lo. Olha só, se você é cristão, isso é para você, amém? Quando você vê alguém errar, o próprio erro da pessoa já condena ela. As pessoas que já viram, já a condenaram. Mas se você é cristão, você deve ajudar ela a se levantar. Como? Diz a Bíblia que você deve perdoar a pessoa e consolá-la, para que ela não seja devorada pela excessiva tristeza. Então, às vezes, quando alguém erra, os religiosos trazem para mim o erro. Tu não viu não, pastor, o senhor não vai fazer nada, não está vendo, mas eu sempre mantenho a calma. Eu faço isso sempre. Calma, vamos orar por isso. Calma, você não sabe o que essa pessoa está passando. Você não sabe a tristeza que ela está passando. Você não sabe o que fez ela cometer aquilo. Você não tem nem ideia do que está passando na cabeça dela. Às vezes ela está passando até de tirar a sua própria vida. Aí chega eu com a mesma brutalidade que você está usando e trata essa pessoa, a pessoa vai lá e se mata. Porque esperava do pastor o quê? Um consolo. Esperava do pastor o quê? Uma palavra amiga. Esperava do pastor o quê? Que tirasse o fardo que ela não está conseguindo tirar. Não é só do pastor. Isso é de todos os cristãos. Então Paulo via muito isso acontecendo dentro da igreja. E ele disse, olha, se você é cristão, faça o contrário. Perdoe ela, console, para que a tristeza dessa pessoa não seja tão excessiva e ela seja devorada. E Satanás tenha vantagem sobre nós todos como igreja. Ou seja, se a gente não aprender a consolar uns aos outros, Satanás vai ter vantagem sobre a igreja. A gente tem que mostrar consolo, amizade, amor. A gente aceita as decisões de todas as pessoas. Aceita e ama elas do mesmo jeito. O que eu não posso é julgar elas e condená-las, porque elas já estão tristes quando alguma coisa de ruim acontece. A tristeza vem sobre todos. Então diga assim, eu preciso ser uma bênção com todos, de todas as formas. E aí você vai querer congregar numa igreja como essa, que vai te aceitar, que vai te amar, que você vai conseguir abrir o seu coração sem ser julgado, sem ser condenado, porque é isso que a Bíblia diz. Jesus diz que ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar o mundo. Condenado a gente já está sem Jesus. A gente precisa ver uma esperança. A igreja tem que ser o sal da terra. Tem que ser essa esperança, o lugar onde você vai se sentir que você é amado, mesmo com seus defeitos e mesmo com as suas falhas, você é amado. O perdão e a afirmação vai te ajudar a superar essas falhas. Quando Jesus disse eu te amo, deu a chance para Pedro e colocou o ministério na mão dele para ele cuidar de pessoas, Pedro deslanchou. Mas ele poderia ter usado de outra maneira. Você me traiu, não quero mais nunca você no meu ministério. Você me traiu. Jesus não expulsou ninguém. Quem saiu do ministério de Jesus foi Judas, porque ele se matou. Mas não foi porque Jesus mandou ele embora. Então a gente nunca manda ninguém embora. Você não deve mandar ninguém embora, nunca. Agora, nós precisamos como igreja fazer o contrário, né? Tentar consolar, perdoar e amar as pessoas. E eu quero fechar com o último versículo aqui, ó. Efésios 4, 26 fala assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que quer dizer? Irar, tem hora que você vai ficar chateado, tem hora que você vai ficar irado. Pode acontecer isso, sim ou não? Sim, mas isso não quer dizer que isso aí já é o pecado, não. A ira vai te induzir a fazer uma coisa errada. Mas se você dominar a sua ira, orar, se ajoelhar, a ira vai passar. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos, você pode até chegar a irar, mas não peque, não desista, não abandone, entendeu? Se acalme. Porque quando você está irado, lembra de Caim e Abel? Caim ficou irado com Abel.
Deus disse, se você fizer o certo, você não vai ser aceito, a sua oferta não vai ser aceita, mas cabe você a dominar a sua ira. Domine a ira, fique quieto. Na hora que você estiver irado, vá tomar um banho, saia, vá correr. Só não tome decisão irado, nem chateado que você vai tomar a decisão errada. Você vai fazer a coisa errada, com certeza. Espere passar. Seja sábio, não dê lugar ao diabo. Aí ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que é necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Diga assim, as palavras que saem da minha boca devem ministrar graça aos que ouvem. Ou seja, toda vez que alguém vier falar comigo, eu vou dar uma palavra para ela que ela vai sair animada, que ela vai sair restaurada, que ela vai sair perdoada, que ela vai entender que o perdão é a porta da felicidade. Poxa, mas machucaram tanto o pastor, bateram tanto nele, mas ele nem liga. Por quê? Porque eu sou bom? Não é porque eu sou bom, não, é porque Jesus diz que eu preciso disso para continuar vivendo. Eu preciso perdoar para que eu continue vendo a porta da felicidade aberta para mim, para que eu consiga amar, para que eu consiga expandir, para que eu consiga acordar feliz. Eu preciso perdoar as pessoas, porque a memória, a falta de perdão é um lixo emocional que está lá dentro, e fica lá dentro, e todo lixo, deixa um lixo lá para ver o que vira, tapuru, deixa um lixo lá na pia por 3, 4 dias, ele vai começar a sair para fora, não é não? Quando a pessoa morre, fica podre. Então aquilo fica podre lá dentro de você. Não deixe nenhum lixo emocional. Perdoa e apague. Nem fala mais, porque não existe mais. Pecado ou coisas, feridas do passado, elas têm que ser apagadas. Não, querido, eu nem sei disso. Eu nem lembro. Não precisa nem falar comigo sobre isso. Tu já foi perdoado, meu. Eu quero é ver, eu estou sorrindo com a tua bênção. Eu estou feliz que tu superou isso aí, que tu está vencendo. Eu estou feliz que Deus está te dando vitória. Porque quando você está feliz, com o crescimento, com a aprendizagem do outro, Deus abençoa você ricamente. Deus te dá em dobro, Deus te abençoa muito mais. Seja feliz com o crescimento e não julgue as pessoas pelos erros. Todos nós erramos. Todos nós em algum momento vamos errar. O negócio é o seguinte, será que todos nós conseguimos perdoar? Será que todos nós estamos dispostos a entender que é necessário perdão para a porta da felicidade? E eu deixo aberto para você pensar sobre isso. A Bíblia no versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas de dentro de vós, bem como toda malícia. Deus não quer que você ande e fique irado, nem cólera, nem amargura. Olha só, toda pessoa feliz é a pessoa que perdoa. Mas a pessoa que perdoa, ela só fala de coisa boa. Você vai sentar uma pessoa que perdoa, ela vai falar, olha, tu viu a bênção que Deus me deu. Cara, tá difícil, as coisas estão tão difíceis, mas a gente está vendo, mas Deus, você está vendo que no meio de tudo, Deus é quando a gente está construindo mais, onde tudo parou, é onde a gente está avançando mais, onde nós estamos construindo, onde nós estamos crescendo, onde Deus está dando o nosso próprio lugar. Vocês estão vendo isso? Rapaz, será que não é visível, não é notório que Deus está nos dando, que Deus está abençoando, mas do mesmo modo há dificuldades, há tristezas, há lutas, mas o que você vai fazer? Você vai entrar numa depressão, vai mudar alguma coisa? Não vai, você tem que ser feliz. Eu estou aqui, olha, eu continuo aqui, eu vou continuar orando, e eu estou vendo, e eu escolho olhar para a terra prometida. Eu sei que eu sou um dos dois que vai entrar lá dentro. Se tiver 2 pessoas para entrar, eu vou ser um dos 2. Lembra que tinha 12? 12 foram os espias, 2 entraram. Então, o outro pode ser você, mas um sou eu. Se for entrar 2 nessa terra prometida, o outro pode ser você, mas um sou eu, com certeza. Um pode ser você que está assistindo aí essa live. Entenda isso, que de 12 entraram 2, seja o outro, porque um já sou eu. Você sempre vai poder ser aquele que entra. Acredite. Tem gente que não acredita, eu acredito. Mas o senhor é tão otimista, eu não sou otimista, não é só questão de ser otimista, é ter fé. E ver Deus abrir os céus. A gente vai ver o negócio explodindo. O negócio vai pegar fogo. Eu falei pela fé, alguns meses atrás, que abril, nós estaremos na nossa igreja. E o que vai acontecer? Abril, nós estaremos na nossa igreja. Eu declarei aqui de púlpito e está gravado. Isso sem ter
sem ter R$ 500 na conta. E a gente está indo para lá. Só para ter noção, só o telhado, 17 mil. Sem ter 500 na conta, salvo. É fé. Não se discute com fé. Fé acontece. Fé é fé. Quem tem, tem. Quem crê, crê. Deus abre porta onde não há porta. Amém? Então creia que você é um dos que vai entrar. Seja feliz, ajude outras pessoas e esteja ali. Olha só, quer aprender? Eu estou aqui para te ensinar. Deus faz, Deus sustenta. Eu sei o que é a proteção de Deus. Eu sei o que é o diabo tentar querer me matar direto. É carro tentar passar por cima de mim. É gente atirando. É gente tentando me autuar. Mas Deus sempre me livrando. Porque eu não vou parar. Eu não vou desistir. Não é uma opção. E eu quero ensinar você a ser feliz. O que é ser feliz? Perdoar. Diga assim, eu vou ser feliz. Está decidido. Perdoe todas as pessoas que lhe ofenderam. E você vai ser feliz. Ela lhe trata mal, você trata ela bem. Acabou-se. Ela não manda mensagem para você, você manda mensagem para ela. Pronto. Você está fazendo a sua parte, Deus vai lhe honrar. E aí eles, antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Essa é o segredo, não é como ele merece, é como Deus me perdoou em Cristo. Deus me perdoou em Cristo, então eu perdoo. Amém? Então, a Bíblia diz assim, ó. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se. Olha o que Jesus diz. Levantou calúnia contra você, levantou falso contra você, inventaram coisa a seu respeito. O que a Bíblia diz que você tem que fazer? Se alegrar. E por que a gente anda triste às vezes? E por que a gente anda cabisbaixo e preocupado? Porque às vezes a gente está preocupado mais com a atenção do homem do que com a de Deus. Porque junta 200 homens e não faz um pingado do que o que Deus faz. Não faz. Às vezes a gente tem 300 e não faz um pingado do que cai do de Deus. É a mesma coisa com a obra. Sabe quem que mantém a obra? É Deus. Quem mantém a obra de Deus é Deus. Acredite nisso. Quem mantém a obra de Deus de portas abertas e acontecendo é o próprio Deus. Claro que ele vai usar pessoas, mas é ele que faz. É ele que tem suprido. Imagina num momento desses aí, tudo fechado. E Deus vai suprindo. Deus vai fazendo os milagres assim. Você fica assim, meu Deus, como que isso está acontecendo? É Deus. Fica firme que Deus é contigo. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso era no passado. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu quero que todo mundo repita isso. Diga assim, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. O Filho de Deus é aquele que ora e ama aqueles que perseguem. Esses são filhos, de verdade. Mas eu oro por você. Eu intercedo por você. Eu quero que você se dê bem. Eu quero que você seja restaurado. Eu oro para que você consiga perdoar. Eu oro para que você consiga ser restaurado, ser restaurada. Essa é minha oração verdadeira. Por todos aqueles que possa ser. Eu não tenho nenhum... Possa ser que eu não sou inimigo de ninguém. Eu não desejo mal para ninguém. Mas possa ser que existam pessoas que desejem para mim. Mas eu não desejo mal. Eu desejo bem para aquela pessoa. Eu escolho olhar o bem. Nos piores momentos da minha vida, eu digo assim, olha, eu quero que você guarde, eu vou guardar de você, sabe o quê? Só o que foi bom. Só o que foi bom. Eu só quero guardar no meu coração o que foi bom. Só guarde memórias que foram boas para você. O que foi ruim, apaga, deleta, dá nova oportunidade. Olha, o coração é um campo. Se ele tiver plantado aqui um monte de erva daninha, um monte de pedra, um monte de coisa, você não tem como botar uma planta e ela crescer, não. O campo tem que estar limpo. Quer o seu coração limpo, quer ser feliz? Perdoe todas as pessoas. Apague todas as memórias ruins dele. Delete. Abra o espaço para Jesus e seja feliz. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Eu quero estar encerrando agora essa mensagem, né? Perdão, a porta da felicidade. Você pode chegar em casa, se ajoelhar, falar com Deus e dizer, Senhor, eu decido ser feliz. O caminho da felicidade é perdoar, começando perdoando a si mesmo.
pelos seus erros, pelas suas falhas. Eu me perdoo, eu recebo perdão, me perdoo e olho para frente. Eu sou um dos que vão entrar nessa terra prometida. Eu consigo, eu vou conseguir. Declara palavras boas sobre a sua vida. Porque quando você fala, tem poder. Quando você ministra sobre a sua vida, tem poder. Quando você ministra sobre a vida de outras pessoas, baseado na palavra de Deus, no amor e no perdão, tem poder. E eu quero orar por todos que estão nos assistindo, por você que está aqui hoje, que você saia daqui uma pessoa mais feliz, perdoada, sabendo que você é amada, que Deus não desiste de você e que você vai ser canal de Deus. A minha oração é que todas as pessoas que estejam assistindo esse vídeo seja um canal de Deus na vida de outras pessoas, ajudando, consolando elas, ensinando elas a perdoar e amar, porque essa é a porta da felicidade. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor, mesmo nesse tempo de pandemia, Senhor, nós estarmos aqui pela fé, Senhor. Obrigado pelas pessoas que aqui estão nos ajudando nesse culto remoto, com louvor, com oferta, com aparelhagem de som, todos que têm unido fé, Senhor, para que esse culto aconteça, todos que têm tido fé de estar assistindo, de ter saído das suas casas, de estar intercedendo nesse exato momento, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Eu louvo e te agradeço pela vida de cada um. Supre as suas necessidades. Nós somos gratos, Senhor, a Ti, pela Tua provisão, porque eu posso dizer verdadeiramente que até aqui o Senhor tem nos ajudado, e eu sei que o melhor está por vir. Traz felicidade, alegria e bênção sobre todos que assistiram essa palavra, sobre todos que aqui estão, e sobre todos que estão decididos de terem uma vida feliz, de serem alegres, liberando perdão para todos e jogando fora todo o lixo emocional. Assim nós recebemos o perdão, a cura e a alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Conseguimos.